Olá, empresário e empresária do varejo da capital paulista. Seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão Comércio, a revista eletrônica do Cindy Lojas São Paulo, que aborda os diversos temas de interesse do segmento que impactam o dia a dia do empresário lojista. Veja os destaques dessa edição. Articulações no Congresso para garantir a atualização das faixas do Simples Nacional e fortalecer micro e pequenas empresas avançam no Poder Legislativo. Confira os próximos passos. As datas sazonais do comércio trazem à tona o escopo das obrigações legais dos empresários do varejo. Entenda o rol das principais questões nas relações de consumo à luz do Código de Defesa do Consumidor e evite sanções. Portal de benefícios. Conheça os descontos e vantagens exclusivas que a nova Chevrolet oferece para empresas associadas. Qual o cenário do varejo da capital paulista nesse início de 2026? Confira os indicadores econômicos relativos ao grau de confiança do consumidor. Você sabe qual a relação entre comunicação corporativa assertiva e os resultados efetivos da sua empresa? Especialista aponta que os lucros do seu empreendimento podem estar vazando por esse canal. O início do período de transição da reforma tributária também traz preocupações para o setor do comércio, no âmbito da locação de imóveis. Saiba como se preparar. Qual o papel que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes desempenha no varejo? Confira dicas especialmente relacionadas ao ambiente dinâmico do comércio. Varejo de moda de olho no futuro. Cindy Lojas São Paulo promove evento voltado a lojistas da capital para apresentar as principais tendências de vestuário para o biênio 2026 e 2027. No quadro RH no Varejo, entenda a importância dos formulários de desempenho para a construção da cultura do feedback nas empresas. E ainda, liberdade, símbolo de tradição, diversidade cultural e empreendedorismo em um dos bairros mais icônicos da capital. O Conexão Comércio começa agora. Atualizar os limites de faturamento do Simples Nacional virou uma das principais pautas do setor produtivo no país. Entidades empresariais intensificaram a mobilização no Congresso para destravar a tramitação de propostas que podem ampliar o alcance do regime e garantir mais competitividade para micro e pequenas empresas. O Cindy Lojas São Paulo acompanha de perto esse debate e atua diretamente na articulação institucional em defesa dos empresários do comércio. As articulações em Brasília ganharam força nas últimas semanas com a mobilização de entidades empresariais pela atualização das faixas de enquadramento do Simples Nacional. A atualização das faixas do Simples Nacional é considerada uma medida estruturante para milhões de negócios no Brasil. Para os representantes do setor, corrigir esses limites significa permitir que as empresas cresçam, sem perder competitividade, garantindo mais segurança jurídica e previsibilidade para quem empreende. Atualmente estamos praticando dois limites no Simples Nacional. O Simples Estadual, que vai até 3.600.000, e o Federal, que vai até 4.800. O maior impacto desses dois limites é quando a empresa ultrapassa o limite estadual de 3.600, que ela precisa recolher o ISS e o ICMS apartado do DAS, que é o Documento Único de Arrecadação do Simples Nacional. Hoje, o Simples Nacional reúne milhões de micro e pequenas empresas em todo o país e representa um importante motor de geração de empregos e renda. Essa defasagem dos limites tem prejudicado bastante as empresas. Enquanto o governo não ajustar esses limites, as empresas precisam ficar atentas, acompanhar seus faturamentos e avaliar se realmente vale a pena permanecer nesse regime. Para o Cindy Lojas São Paulo, a atualização das faixas do Simples Nacional representa uma medida essencial para fortalecer o ambiente de negócios, estimular o empreendedorismo e ampliar a geração de empregos no país. Nós recebemos aqui no estúdio a consultora econômica da Federação do Comércio e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio São Paulo, Sarina Manata, para falar mais sobre esse tema que ganha ainda mais evidência com os desdobramentos da recente regulamentação da reforma tributária, cujo período de transição começou agora, nesse início de 2026.
Então, Sarina, muito obrigado pela sua presença. Vamos receber você aqui no nosso estúdio do Conexão Comércio, segunda edição. Iniciamos aí em 26 o período de transição, né, da reforma tributária, adaptação. Então, diante desse cenário, né, o cenário econômico atual, a gente está no ano eleitoral, né, porque a atualização do Simples Nacional ela deve ser tratada com prioridade agora. É até irônico dizer isso, já é um pleito de muitos anos, né, mas acho que, sobretudo, nesse ano de 26, com toda essa conjuntura macroeconômica, acho que esse assunto ganha mais, esse pleito ganha mais relevância, né, Sarina? Com certeza. A implantação da reforma tributária, ela teve início agora em 2026, mas, de fato, eu vou começar a pagar os novos tributos em 2027. Então, é em 2027 que a gente vai ter a extinção do PIS e COFINS e a instituição da CBS. E uma transição aí mais gradual com relação ao IBS, que substitui ICMS e ISS, que é a partir de 2029. Mas, voltando à sua pergunta, por que é importante, mais do que nunca, a gente aprovar essa atualização agora? Para que realmente tenha planejamento, né? Tem decisões importantes que o Simples Nacional vai ter que tomar este ano. Por exemplo, em setembro de 2026, a pequena empresa ela vai ter que decidir se ela fica integralmente no Simples Nacional e aí recolhendo todos esses tributos da forma que ele recolhe hoje, numa guia única, ou se ele vai adotar o regime híbrido. E o regime híbrido é justamente pagar IBS e CBS por fora. Em algumas situações, mesmo a pequena empresa, pode ser vantajoso ele migrar para o sistema híbrido, né, que é recolher. E a gente tem algumas situações, né? Por exemplo, quem é meu cliente, claro que aqui na representação do destino de loja a gente está falando de comércio varejista. Mas, excepcionalmente, quem é meu cliente, por conta de perda de competitividade, a gente tem uma reforma tributária com várias concessões de redução de 60% de até 100%. Então, às vezes, se eu vendo mercadorias que foram beneficiadas, se eu continuar integralmente no Simples, eu não vou me aproveitar desses benefícios. Então, talvez seja interessante eu migrar. Então, a gente percebe uma complexidade com relação aos novos tributos, IBS, CBS, que a pequena empresa pode não suportar, porque é um regime não cumulativo. E lembrando que o Simples Nacional é um regime cumulativo. Eu pago, eu vejo as minhas receitas, pago um percentual, está liquidado, não tenho mais discussões. Num regime não cumulativo, não. Eu tenho que tomar créditos, é uma diferença entre débitos e créditos. A gente está adotando o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Então, a ideia é justamente você pagar sobre a diferença. Isso pode ser mais justo, mas é mais complexo. E o que a gente percebe é que a pequena empresa ela não está preparada para esse sistema da reforma tributária. Então, por exemplo, essas empresas que estão crescendo aos poucos, que era uma microempresa, hoje é uma empresa de pequeno porte, se a gente não tiver essa sua atualização, ela pode ter que sair do Simples Nacional. E será que ela vai conseguir lidar com a complexidade? Claro, não há dúvidas que essa reforma tributária ela traz uma simplificação, mas comparando com o sistema atual, mas está longe de ser simples igual o Simples Nacional. Então, eu acho que é o momento ideal para a gente lutar por essa atualização mais do que justa. Há tanto tempo que a gente vem falando disso, e num contexto de reforma tributária, é essencial que o PLP 108/2021 seja votado esse ano para que, a partir de 2027, a gente tenha esses limites alterados. Só para você ter ideia, esses valores duplicariam. Então, a gente tem o limite do MEI, da microempresa, da microempresa e empresa de pequeno porte. Por exemplo, é 4,8 milhões hoje para se manter no Simples Nacional. Então, esse valor iria para 8 milhões. É uma diferença significativa. Aí acho que é um percentual de cerca de 80% na maioria das faixas. E o que a gente está pedindo é a atualização pelo IPCA. E tem um dispositivo interessante com relação à redação que a gente está discutindo no Congresso, é justamente incluir um mecanismo de atualização automática pelo IPCA. Na reforma tributária, todos os valores da Lei Complementar 214, todos os valores que estão expressos em reais, já tem uma previsão de atualização monetária pelo IPCA. E o que a gente pede com relação ao Simples Nacional também é isso, que a gente tenha um mecanismo de atualização automática todo ano para a gente daqui a pouco, daqui 5, 10 anos, a gente não está discutindo isso novamente. Perfeito, Sarina. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos. Esse tema tão relevante aí, né? Acho que a questão tributária é fundamental, uma questão sine qua non, né? Para a viabilidade, né? Para a gestão do negócio. A gente agradece sua presença e até a próxima. Obrigada, é um prazer. Espero ter boas notícias aí em breve. Esperamos. Obrigado, Sarina. O calendário anual de datas sazonais do comércio
impele aos lojistas a necessidade da elaboração de uma série de estratégias para impulsionar as vendas, construir a autoridade da marca e consolidar o relacionamento com o cliente. E exige, igualmente, atenção dos empresários do varejo no que diz respeito aos direitos e deveres indicados pelo Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo. Para esclarecer em linhas gerais quais são os dispositivos legais em vigor e orientar os lojistas, o Conexão Comércio recebeu a doutora Elisângela Mardegan, consultora jurídica do Sindlojas São Paulo. Então, para começar nossa breve conversa, em relação à troca de produtos, né? Como é que, o que é direito, o que é dever, o que está preconizado na legislação, doutora? Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Thiago. Bom, em se tratando de troca de mercadoria, é um problema comumente no comércio, apesar de ser uma prática constante, fazer parte da atividade empresarial do comércio, mas ainda enseja muitas dúvidas aos comerciantes. Nós temos aí duas situações. O produto com vício ou defeito e o produto sem vício e sem defeito. Então, são duas situações diferentes que devem ser tratadas de forma diferente também. Quando se trata de um produto que não tenha vício, né, o defeito, a pessoa quer trocar porque não gostou do tamanho ou da cor, a troca é facultativa, né, da parte do comerciante. Ele pode optar ou não por trocar aquele produto. É interessante que o faça para poder fidelizar o cliente. Mas ele pode criar uma política, nesse caso, uma política de troca, criando suas próprias regras, né? Estabelecendo dia para troca, quantidade de dias. Ele pode, por exemplo, restringir a 7 dias, a 15 dias, não precisa cumprir o prazo previsto no CDC. Quando você tem um produto com vício ou defeito, ele já tem que se atentar à legislação. O CDC já dispõe nesse sentido, que é uma situação obrigatória. Então, o consumidor, primeiro, ele pode acionar tanto o comerciante quanto os demais representantes da cadeia de fornecimento, como o produtor, o importador, fica a critério do cliente fazer essa escolha. Em se tratando de produto com vício, ele pode, num primeiro momento, pegar o produto, levar para uma análise, porque ele vai verificar se há um vício, de fato, no produto de fabricação, é um defeito de fabricação, ou pode ser por mau uso. Então, o comerciante ele tem 30 dias para sanar esse vício. Tá? Não sanando o vício, aí fica a critério do consumidor solicitar o dinheiro de volta, a restituição do valor devidamente corrigido, trocar por outro produto ou ainda pegar um produto diferente, pagando a diferença do valor. Existe uma exceção, tá, nesse prazo de 30 dias que foi mencionado, quando se trata de produto essencial. Tá? Então, por exemplo, a geladeira queimou, a troca tem que ser imediata, tá? Em razão da essencialidade do produto. Ok, doutora. Tem mais alguma dica, alguma orientação que você queira transmitir para a nossa audiência, para os nossos lojistas, em relação a todo esse escopo aí que você acabou de detalhar, uma necessidade? Fica à vontade, doutora. Tá, uma dica importante para o comerciante é que ele tem que ter um exemplar do CDC no estabelecimento para consulta. Tá? Então, ele precisa ter esse exemplar para que o consumidor possa consultá-lo quando necessário. Isso pode ensejar uma multa caso ele não tenha. Ok, doutora. Então, a gente agradece os seus esclarecimentos, né? Acho que é uma questão que permeia o ano todo no dia a dia do lojista, né? Esse cumprimento, né, da legislação, na relação com o cliente. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo encontro. Obrigado a você. E se você tem dúvidas sobre esse assunto, entre em contato com a Central de Relacionamento do Sindlojas São Paulo e utilize os serviços de consultoria jurídica. Lembrando que empresas associadas têm esse benefício sem limite de atendimentos. O portal de benefícios do Sindlojas São Paulo traz centenas de empresas parceiras dos mais variados produtos e serviços que oferecem descontos e vantagens exclusivas para empresários associados ao Sindlojas São Paulo, objetivando contribuir com o desenvolvimento das equipes e, consequentemente, do negócio. No quadro de parcerias da edição do Conexão Comércio de hoje, a Carolina Franco traz como destaque a nova Chevrolet, que tem uma oportunidade incrível para empresas associadas. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo ao Conexão. Obrigada. O que você traz para os nossos empresários no dia de hoje? Então, Thiago, eu vim trazer uma grande oportunidade da nossa parceira, a nova Chevrolet. Ela traz uma condição imperdível na compra do seu carro 0 km para os associados do Sindlojas São Paulo. O Bruno Palermo, vice-presidente da nova Chevrolet, tem um recadinho para vocês. Fala aí, Bruno.
Olá, eu sou o Bruno Palermo, vice-presidente da Nova Chevrolet, e seja bem-vindo à nossa concessionária. Hoje eu quero falar sobre uma parceria muito importante com a Cindy Lojas, pensada para apoiar quem movimenta o comércio e a economia. Aqui na Nova, o associado encontra um atendimento consultivo, transparente e personalizado, desde a escolha do modelo até a pós-venda, com foco em agilidade e confiança. E essa parceria traz vantagens práticas para você, como condições especiais na compra de um Chevrolet 0 km, além de benefícios como entrega agendada, faturamento exclusivo para PJ, além de muitos outros. É a excelência da Nova Chevrolet somada à força do Cindy Lojas, entregando mais valor ao associado. Acesse o site e faça a sua cotação. Nessa parceria, os associados do Cindy Lojas São Paulo recebem um desconto exclusivo de frotista, mesmo para compra de apenas uma unidade. E além do desconto especial, você terá atendimento personalizado, entrega com agendamento de horário, faturamento exclusivo para pessoa jurídica e ainda se o carro for entregue em São Paulo capital, você ganha um jogo de tapetes. São diversas opções de veículos que estão disponíveis para parceria. Agora ficou bom para o associado comprar o 0 km, hein? Isso aí, Thiago. Tem acesso a este e outros benefícios? Associe-se e entre em contato com a nossa central de relacionamento ou acesse o portal de benefícios do Cindy Lojas São Paulo para conhecer essas e outras vantagens para os associados do Cindy Lojas São Paulo. Obrigado, Carol, pela presença. A gente espera no próximo encontro para novas vantagens aí para os nossos empresários associados. Obrigado. Legal, Thiago. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. O ano de 2026 marca o período de início de transição da reforma tributária, eleições gerais, Copa do Mundo e recorde de feriados com incidência em dias úteis e próximos aos fins de semana, o que favorece as chamadas emendas. Todo esse cenário tende a impactar o ritmo do consumo e interferir nos índices de confiança do consumidor. E para aprofundar esse assunto e trazer o termômetro dos indicadores nesse princípio de ano, relativos às vendas, níveis de endividamento e inadimplência das famílias paulistanas, esteve aqui no estúdio o consultor econômico do Cindy Lojas São Paulo, Jaime Vasconcelos. Jaime, tudo bem? Obrigado pela presença. É uma satisfação. Prazer te receber. Todo meu. Você disse aqui em off para nós que o primeiro trimestre, né, é um pouco complicado, é mais difícil, né, pro varejista, né, tem suas particularidades. O ano de 26, né, tem algumas singularidades dessa conjuntura macroeconômica que vão interferir, né, nessa tendência de consumo, enfim, no modus operandi do lojista. Assim, o que vem pela frente, já, a gente já tem um prelúdio, um aperitivo do que vem pela frente nesse primeiro trimestre? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Em geral, o primeiro trimestre de todos os anos não é um período muito querido pelos empresários do varejo. Essa é uma época de vendas mornas, ou até mesmo fracas em relação a outros meses do ano. Nós disputamos renda das famílias com outros compromissos, como as faturas mais salgadas dos cartões de crédito com os presentes de Natal e férias, e também os tributos como IPVA e IPTU. Em resumo, o orçamento das famílias fica mais apertado nesse início de ano e nós não temos datas comemorativas fortes nesse primeiro trimestre. E mesmo a Páscoa, que já está aí, ela não atinge o varejo como um todo. É importante dizer que nesse início de ano nós temos condições positivas e negativas para o varejo paulistano. A intenção de consumir do paulistano aumentou 4,2% em relação ao ano passado. A confiança do nosso consumidor, 3,2% maior do que do ano passado. São boas notícias vindas dos nossos clientes. Mas começamos o ano com os mesmos níveis de endividamento e inadimplência das famílias. Aqui em São Paulo, 70% das famílias estão endividadas, 20% delas inadimplentes, e isso acaba sendo um limitador da renda e também do consumo. Só que é importante deixar claro, se esse período de início de ano está ficando para trás, o melhor período para o varejo, o início das datas especiais acaba chegando. Nós temos em breve aí o Dia das Mães, Dia dos Namorados, a Copa do Mundo, que como nós falamos aqui é uma singularidade de 2026. E é importante que o empresário que nos assiste compreenda que ele precisa antecipar ações para essas datas especiais. Se o período mais morno ficou para trás, o período onde há mais chances de bons negócios está aqui para frente. Então é preciso antecipar as estratégias de precificação, de estoques, ações de marketing nas lojas digitais e também na loja física. Isso tudo é muito importante, porque quem se prepara um pouco melhor antes tem mais chance de ter melhores negócios. Perfeito, Jaime. Muito obrigado pela presença, por essas
orientações, acho que a questão preventiva, né, é sempre, né, o melhor caminho para um ano desafiador, né, um ano singular como esse de 26. Sem dúvida. Primeiro, é um prazer, uma satisfação estar aqui. E repito, quem consegue ler cenários e antecipar decisões tende a se dar melhor. Obrigado, Jaime. Até o próximo encontro. Muito obrigado. Dentro da sua estrutura operacional, o Sind Lojas São Paulo possui o Departamento de Economia e Tributação, objetivando levar ao empresário do comércio varejista um rol de informações relacionadas à conjuntura macroeconômica, imprimindo sobre estas as particularidades do varejo. Fale conosco, queremos ajudar a melhorar e proteger o seu negócio. Entre em contato através dos nossos canais de comunicação. É consenso no meio empresarial que os processos de gestão de equipes e investimento na melhora e manutenção do clima organizacional passam pelo exercício da liderança nos seus mais modernos conceitos. E dentro dessa equação, a comunicação mostra-se como um dos pilares nessa empreitada. Mas você sabia que a falta de assertividade ou mesmo a ausência da comunicação corporativa pode interferir diretamente nos lucros da sua empresa? Para falar sobre isso, o Conexão Comércio conversou com Reinaldo Passadori, referência no assunto. Sim, quero te agradecer, Reinaldo. Obrigado pela disponibilidade, pela gentileza de nos atender nessa nossa breve conversa. É um prazer te receber aqui no nosso Conexão Comércio. Reinaldo, você tem uma obra literária, um best-seller intitulada Quem Não Comunica Não Lidera, né? que fala dos aspectos, né, modernos da liderança, da importância, né, de um líder, né, no âmbito da sua equipe. Eu queria te perguntar, Reinaldo, com base nisso, a comunicação como ferramenta, né, de liderança. Né? Hoje se fala muito em liderança baseada no diálogo, na prática. Qual que é o papel da comunicação interna, assim, em Minas Gerais, para que um líder consiga engajar a sua equipe e melhorar os resultados da empresa, Reinaldo? É muito oportuno que você fala sobre isso, Thiago. Muito prazer estar aqui, até apresentando um pouco daquilo que nós vamos explorar no outro momento, no evento, que é justamente uma palestra sobre comunicação vinculada à assertividade e abrangendo todos esses aspectos da comunicação. É possível que haja pessoas que têm uma habilidade de comunicação, toda uma facilidade, mas não desejam ser líderes, nem são gestores aí de comércio, nem nada, mas são pessoas que têm uma habilidade de comunicação. E tudo bem, se a pessoa não quer ser líder, não faz parte do seu escopo de trabalho, está tudo bem. Mas é praticamente impossível haver um bom líder que não saiba ou precise desenvolver a sua habilidade de comunicação. Porque justamente pela liderança que a pessoa se relaciona, se contata, se conecta com outras pessoas, ela motiva, inspira, impulsiona a ação, que faz toda a diferença. E a comunicação, uma boa comunicação faz toda a diferença. E o curioso é que, de maneira geral, as nossas escolas não nos prepararam para a comunicação. A gente vai aprendendo na vida, na raça, mas levando para a vida adulta, a vida profissional, muitas das limitações que normalmente acontecem justamente por essa visão deturpada em relação à importância da comunicação. Então, a nossa proposta nessa reflexão, desse trabalho que vamos fazer, é mostrar o quão é importante o desenvolvimento dessa habilidade. Se a gente não aprender na escola, a gente precisa fazer isso por conta própria, de uma maneira, tem que desenvolver. Porque o importante é que o líder saiba ter uma boa comunicação para lidar com os diversos problemas que fazem parte do trabalho de um bom líder. Entendi, Reinaldo. Então, uma comunicação clara e transparente pode realmente impactar os indicadores com produtividade, clima, atendimento ao cliente. Então, você considera isso fundamental para essa gestão empresarial, impulsionando resultados, Reinaldo? Claro, não só pode impactar, como impacta diretamente. Isso é pedra fundamental, é parte basilar de um processo de um bom líder, que é... Porque o que faz um líder? O líder ele vai estimular, ele vai vender, ele vai negociar, vai atender clientes, ele vai se relacionar com pessoas, vai criar assim, uma estrutura, uma esfera relacionada à imprensa, à mídia, vai participar de um evento como esse, por exemplo, muito agradável, de um bate-papo informal, falando sobre temas. De qualquer maneira, está se vendendo, está se mostrando, está mostrando seu estilo, seu tipo de personalidade, a sua fluência verbal, a sua intelectualidade, o seu jeito amável de lidar com as pessoas. Tudo isso faz parte de um escopo de um bom líder, que é se relacionar com pessoas. Então, um bom feedback também é um momento de orientar, canalizar a pessoa para uma produtividade melhor. É claro que isso vai resvalar no resultado, não só de um clima organizacional,
das pessoas serem muito bem entendidas, os clientes internos, que são os colaboradores também, integrados, unidos nesse processo. Isso, claro, tem a ver com a marca, tem a ver com o branding que a própria empresa passa a ter em função do reflexo que um bom líder gera na sua equipe. Eu gosto de uma analogia com a pedra que cai sobre uma lagoa, como um papel de um líder. Imagina se uma lagoa bastante grande e uma pedra grande cai no centro dessa lagoa e vai provocar ondulações por todo o espaço da lagoa. E essas ondas representam o estilo, o tipo, o jeito, né? A personalidade do líder. Se for uma personalidade agradável, um líder benquisto, uma pessoa amável, educada, que tem sensibilidade para lidar com cada tipo de pessoa, essas ondulações vão ser positivas e vão se reverberar essas ondas por todo o espaço da lagoa. Agora, as ondas podem ser positivas e também podem ser negativas. Depende muito do estilo, do jeito de um bom líder. E uma pessoa preparada para a comunicação é aquela que sabe o que tem e a sua responsabilidade. Obviamente vai provocar essas ondulações, objetivando lá resultados, time aqui assim, unido, integrado e, obviamente, lucratividade, que é o que todo um bom líder e um bom empresário, principalmente no ramo do comércio, deseja ter. Reinaldo, muito obrigado pela gentileza, pela disponibilidade de nos atender. Será um prazer receber para você aprofundar todos esses assuntos, né, e enriquecer a jornada empreendedora dos nossos empresários, dos nossos convidados. Muito obrigado, viu? Um forte abraço. Você. Até lá, então, um abraço. E um abraço para as pessoas que estiverem com a gente também. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, até mais. O evento sobre a relação entre comunicação corporativa assertiva e lucratividade, que será conduzido pelo Reinaldo Passadori, que você viu aí na nossa conversa, é um dos que integra a vasta programação do Cindy Lojas São Paulo, idealizada para promover capacitação, composição de conhecimentos e networking, objetivando o desenvolvimento e expansão do seu negócio. E para deixar você por dentro dessa programação, nós recebemos aqui no estúdio a Ana Targino, do Departamento de Relações Institucionais do Cindy Lojas São Paulo, que trouxe maiores detalhes sobre os próximos eventos. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Ti, tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer te receber aqui pela primeira vez no estúdio do Conexão. Quais são os eventos aí que estão no radar na nossa agenda? Temos muitos. No dia 15 de abril, nós vamos realizar o 17º Programa de Gestão e do RH no Varejo, que é o PROGER, né, aqui no Cindy Lojas. Ele vai receber o renomado Reinaldo Passadori, né, uma referência na comunicação, que ele vai promover um debate enriquecedor sobre relação de comunicação corporativa assertiva, lucros da empresa. Então vai ser uma grande oportunidade de receber, né, esses insights para entender de como a comunicação é eficiente, como recuperar, né, os resultados e trazer uma comunicação estratégica e humanizada. E no dia 30, Ana, teremos aí um evento sobre aquele tema que tem tirado o sono dos empresários, a necessidade de adequação à nova NR1, na gestão dos riscos psicossociais. A gente vai ter um workshop especialmente dedicado a isso, né? Isso mesmo. Então, a gente já está fazendo uma série de eventos aqui na casa sobre o tema, que temos vários feedbacks, muito legal. E a procura é grande, né, Ti? E aí, no dia 30, nós vamos realizar o workshop de liderança para identificar e coibir os riscos psicossociais. Então, consiste num plano de ação que visa desenvolver as lideranças, as possibilidades práticas de como rever, né, essa gestão de risco psicossociais. E o melhor, Ti, nesse workshop vai receber o certificado emitido pela ISO Saúde Ocupacional, que ele é válido nas organizações, né, nas empresas, que podem comprovar quais são as que estão fazendo algumas ações para poder mitigar esse risco. Então, não perca, vai ser maravilhoso. Muito legal, Ana. Obrigado aí por nos passar essa agenda tão enriquecedora. A gente agradece mais uma vez e te espera aí no próximo encontro. Obrigada, Ti. E fica o convite, participem dos eventos. Até mais. Obrigada. A reforma tributária, cujo período de transição se iniciou agora em 2026, objetiva trazer simplicidade e transparência, reduzindo os custos dos empresários na gestão contábil e a guerra fiscal entre os estados da federação. Apesar disso, existe preocupação com seus desdobramentos no âmbito da locação de imóveis, o que se intensifica ao falarmos do setor comercial. E para elucidar alguns pontos desse assunto, o Conexão Comércio recebeu aqui no estúdio o consultor jurídico do Cindy Lojas São Paulo, Daniel Cerveira. Então, diante desse novo cenário tributário, né, em linhas gerais, se você pudesse topicalizar assim, para
pro comerciante que tem um imóvel alocado, assim, quais os cuidados jurídicos que ele deve ter ao negociar ou renovar os contratos de locação comercial? Tá. Bom, a locação comercial sempre é bom repetir, né? E muita gente às vezes está entrando nesse negócio agora e tem até comerciantes experientes que não conhecem direito o seu direito com relação aos contratos de locação, né? Então, contratos de locação de 5 anos ou mais, que estejam o inquilino explorando o imóvel no mesmo segmento por 3 anos, em dia com as obrigações, etc., pode entrar com uma ação judicial para renovar o contrato compulsoriamente, né? É uma ação que a ideia não é entrar com a ação, mas saber que você tem esse direito. Essa ação, só para terminar esse assunto, ele tem que ser distribuída de 1 ano a 6 meses antes de vencer o contrato. Então, a ideia é dos inquilinos que têm imóveis comerciais realizarem as negociações previamente, para evitarem, né? E aí, se o locador não quiser renovar ou pedir um aluguel muito alto, você entra com a ação renovatória e aí até quem vai fixar o valor do aluguel é o juiz, depois de uma perícia que vai apurar o preço médio. Então, a renovatória também serve muitas vezes para você reduzir o aluguel. Então, você entrando com a ação renovatória, as cláusulas são mantidas, não podem ser alteradas, né? Na questão da reforma os impostos, a reforma ainda não foi implantada, né? Só para 2033 ali. Um período de transição que começou agora, né? Período de transição, etc. Então, assim, muitos locadores já, e shoppings principalmente, né? Já prevendo aí esse aumento de carga, né? E eles já estão incluindo nos novos contratos, ou em renovações, ou quando você pede um desconto, já vem a cláusula dizendo que criação de novos impostos, aumento de carga será repassado para o inquilino. E aí tem vários tipos de redações. Tem redações que são mais abertas, né? Então, mesmo daqui 20 anos, tem aumento de carga, poderia repassar. E tem aquelas mais restritas, onde ele destaca que, a princípio, mais o IBS e o CBS, né? Quando ali instituído, essa diferença será ali ou acrescido no aluguel ou repassada para o inquilino pagar. Quer dizer, pagar em nome do... Na verdade, pagar não, ele vai só pagar o valor, né? Quem vai fazer o recolhimento é o locador, porque ele que é o contribuinte. Agora, qual que é a minha crítica sobre isso, né, Thiago? É isso que eu ia perguntar, doutor. Você acha que esse repasse pode dar margem para muitas contestações no âmbito jurídico, doutor? Eu acho que sim, porque eu acho que, assim, a primeira lógica, aí, com relação à discussão judicial dessas cláusulas, a gente vai precisar ver como é que a cláusula foi redigida e como que foi repassado esse valor lá na frente depois para apurar ali se cabe um questionamento judicial ou não. E é muito difícil dizer como é que vai ser, como é que os tribunais vão julgar. Hoje, uma cláusula em qualquer tipo de contrato que repassa o imposto para outro lado não é uma cláusula, vamos dizer, ilegal per se, né? Ela é uma cláusula até relativamente comum em determinados segmentos. Então, assim, na verdade, essa mudança ela vai afetar todos os contratos, não só de locação. Então, até, por exemplo, sou franqueador, eu cobro royalties, eu vou ter que começar a recolher. Eu vou repassar automático ou não? Né? Então, a regra geral que a gente entende é assim, não vai se repassar isso automaticamente para todo mundo, né? Vai depender de um contrato que estabeleça isso, um combinado ali, né? Então, todos esses contratos que são a vencer, que estão vigentes, ou vão ter que ser cumpridos ali, o prestador, né, do serviço ali faz o recolhimento, ou vão ter que ser renegociados isso aí, né? E agora, qual que é a minha crítica, que eu acho que é a principal, que é o seguinte... A reforma tributária foi pensada numa forma de equilibrar ali todos os setores e as cadeias, né, de suprimentos, né? Então, eu compro alguma coisa, eu tomo algum serviço, a outra parte vai recolher, eu vou me creditar e uso e vou compensando. E aí a outra parte da etapa ali do negócio, né, da cadeia, também vai se creditar aqui. Se eu tenho alguém na cadeia, e tão relevante como são custos de ocupação dos aluguéis, que quebram essa lógica, ela acaba desequilibrando toda a economia como um todo, entendeu? Porque daí eu vou jogar só para esse, agora eu sou um lojista, né? Eu vou conseguir jogar no meu preço, né, esse aumento de carga que eu vou sofrer eventualmente ali, né? Agora, os meus fornecedores, então todo mundo quiser jogar para frente, você desequilibrou toda a lógica do sistema, né? Então, e aí tem essas questões também de quem é locador, como eu falei, lucro presumido, lucro real, vai poder se creditar. Agora, quem está no simples, comum, normal, que hoje não vai continuar existindo normalmente, não vai poder se creditar, vai se creditar de um percentualzinho muito pequeno. Então, vai perder esse benefício quem está no simples, né? Tudo bem que ele não vai ser cobrado depois, mas ele não vai poder se creditar também.
que acaba também tendo que pesar na hora de fazer os planejamentos, né? Então, é uma ponto de pensar. E quem está no Simples também, e aí falou assim, se eu jogar no imposto, se eu jogar essa diferença, né, para o aluguel, eu, lojista, tudo bem, vou me creditar. Só que teve um aumento de qualquer jeito, né? Porque se eu ia me creditar de qualquer forma, mesmo sem esse aumento. E quem está no Simples é duplamente penalizado, porque vai sofrer esse aumento, quer dizer, talvez sofra esse aumento e ainda não vai acreditar de nada, né? E aí fica ainda mais desbalanceada, desequilibrada a relação. Por isso que eu acho que tem que tomar muito cuidado, né, de como conduzir isso aí. E os lojistas negociarem, e se não tiver outra opção, a não ser aceitar a cláusula, tentar negociar no preço ali para compensar esse futuro aumento da carga. Doutor Severa, muito obrigado pela sua presença, por jogar um pouco de luz nessa questão intrincada aí, né, para quem empreende, né, para quem tem, né, um imóvel com fins comerciais. A gente agradece os esclarecimentos e até a próxima. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado, pessoal. Até logo. Muito obrigado. Legal. O Sind Lojas São Paulo possui consultorias especializadas para apoio ao desenvolvimento do empreendimento do lojista, incluindo atendimento jurídico em assuntos de locação comercial. Acesse os canais de comunicação do Sind Lojas São Paulo para saber mais. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, mais conhecida pela sigla CIPA, é regida pela norma regulamentadora 5, a NR5, e abrange temas essenciais dentro dessa finalidade preventiva. A CIPA desempenha um papel especial no comércio varejista, que, por ser um setor dinâmico, exige cuidados específicos para evitar acidentes. Para elucidar alguns tópicos sobre esse tema, o Conexão Comércio recebeu aqui no estúdio Jefferson Monteiro, técnico em Saúde e Segurança do Trabalho da ISO Saúde, parceira do Sind Lojas São Paulo. O Sind Lojas ele representa empresários do comércio varejista, né, um segmento grande, amplo, né, que tem suas equipes. Nessa categoria, Jefferson, quais são os principais riscos existentes assim, né, que são identificados, né, pela CIPA? Se pudermos compartilhar conosco. Claro, no segmento varejista, não vou dizer principais, mas vou dizer incomuns, que tem praticamente em vários segmentos, que é postura em pé por longos períodos, levantamento e transporte manual de mercadorias, arranjos físicos quando o mobiliário não está adequado. E tem outros fatores que a gente identifica em visita técnica. Humanamente seria quase impossível puxar todos agora, mas tem bastante risco. Esses que eu citei são os incomuns, que praticamente tem em todos os segmentos varejistas. Quais medidas práticas os lojistas podem adotar para mitigar e até coibir esses riscos, Jefferson? A inicial seria a empresa contratar um AEP, que é uma avaliação ergonômica do trabalho. Se na AEP não for constatado que não dá para concluir alguns determinados riscos porque são muito complexos, a empresa precisa partir para um outro documento que é a AIT, que ela não é avaliação, ela é a análise ergonômica do trabalho. É uma avaliação mais aprofundada que vai identificar possíveis riscos ergonômicos que na avaliação da AEP não foi possível identificar. E através dessa triagem vai ser passada ações necessárias para o empregador fazer as suas adequações. E isso eu estou falando dos riscos ergonômicos. E tem outros fatores de risco, outros grupos de risco, que tem outros fatores dentro desse grupo, que são os riscos ergonômicos, acidentes, químicos e físicos. A gente estava tratando apenas dos ergonômicos. E esse outro grupo pode ser tratado com o PGR, para fazer o levantamento desses riscos e passar as ações necessárias para o empregador. Perfeito, Jefferson. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, esse tema tão importante que impacta o dia a dia, né, das empresas, das suas equipes. Muito obrigado, a gente espera aí no próximo encontro. Obrigado pela presença. Obrigado. Até a próxima. Atento às necessidades de seus associados, o Sind Lojas São Paulo implantou o Departamento de Saúde e Medicina Ocupacional, passando a oferecer todos os programas obrigatórios a um custo diferenciado. Dentre eles, conforme vimos aí na nossa conversa, o treinamento da CIPA. Nesse sentido, o Sind Lojas São Paulo vai promover no próximo dia 22 de abril um evento especialmente dedicado para essa finalidade, de capacitação e alinhamento de equipes aos dispositivos da CIPA. Acesse o site do Sind Lojas São Paulo para saber mais, fazer a sua inscrição e evitar, assim, multas ao seu estabelecimento. O varejo de moda já está de olho no futuro. O Sind Lojas São Paulo promoveu um evento voltado a lojistas da capital para apresentar as principais tendências de vestuário no biênio 2026 e 2027. O objetivo
é ajudar empresários a se anteciparem às mudanças no comportamento do consumidor e planejarem suas próximas coleções. Antecipar tendências é uma das principais estratégias para manter a competitividade no varejo de moda. Durante o encontro promovido pelo Cindy Lojas São Paulo, em sua parceria com a Start by WGSN, especialistas apresentaram cores, modelagens, tecidos e conceitos que devem ganhar força nas próximas temporadas. Mais do que estilo, o foco esteve no comportamento do consumidor, cada vez mais atento à sustentabilidade, à identidade da marca e à experiência de compra. As tendências de moda, elas têm um impacto, né, muito grande na comunicação e no marketing das marcas, né? Como que elas trabalham com isso? Como que elas vão usar isso a favor, né? O azul empoeirado é uma tendência de cor que pode ser aplicada tanto no produto quanto em elementos ali de styling, pode ser aplicado na comunicação visual da coleção, né, de um catálogo. Além de apontar o que estará em alta, o evento destacou como essas tendências impactam diretamente as decisões de compra, estoque e exposição no ponto de venda. Planejamento, curadoria e posicionamento de marca passam a ser diferenciais ainda mais estratégicos. Um top 3 que eu traria para apostar agora são os detalhamentos esportivos, então essa mistura de detalhamentos esportivos para atualizar as peças. O azul empoeirado, que é uma cor que está super em alta para todos os segmentos, feminino, masculino, infantil, ele pode ser aplicado tanto no verão quanto no inverno. E os conjuntos em denim, que são uma aposta super comercial e eles podem ser atualizados com diferentes acabamentos, com lavagens diferentes, com mistura de diferentes tipos de denim no upcycling, no recycling, que também traz esse viés mais sustentável para a produção de coleções. A antecipação permite não apenas acertar na coleção, mas também ajustar fornecedores, negociar prazos e construir uma comunicação mais alinhada às novas expectativas do público. Outra possibilidade também é de transformar ali o que você está criando em produto, de não ser só o produto pelo produto, e sim você agregar valor nesse produto, então ter essa percepção através de criação de comunidades. Então, se é uma marca fitness, se é uma marca de calçados esportivos, tentar fazer esse cross aí de universos, aproximando, né, essas pessoas para o seu negócio. A iniciativa faz parte da agenda de capacitação do Cindy Lojas São Paulo, voltada ao fortalecimento do comércio varejista da capital paulista. Como você viu há pouco, nessa edição, novos encontros e conteúdos estratégicos voltados a diversas categorias do varejo estão previstos ao longo do ano. O Programa de Gestão de RH no Varejo do Cindy Lojas São Paulo, o PROGER, está disponibilizando novos kits de formulários para apoiar as áreas de RH e DP, que são os formulários de avaliação de desempenho. Essas análises agem diretamente na produtividade, no nível de serviço ao cliente e na redução dos custos operacionais, sendo importantes recursos para a gestão dos resultados. O Conexão Comércio recebeu aqui no estúdio a Sandra Castro, que trouxe maiores detalhes sobre a operação e os resultados pretendidos com a elaboração da pesquisa. Olá, Sandra, tudo bem? Tudo bem, Thiago, e você? Tudo bem, prazer te receber mais uma vez nessa segunda edição do Conexão. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Prazer nosso. Então, Sandra, a área que você gere, o Programa de Gestão de RH no Varejo, está disponibilizando formulários de avaliação de desempenho. Isso, Thiago. Essa é uma novidade boa. Conceitualmente, assim, o que você poderia dizer para a gente? O que são essas avaliações de desempenho, por favor? A avaliação de desempenho é uma ferramenta importantíssima dentro da empresa, dentro das lojas, né? Ela é uma ferramenta que faz um check-up de toda a movimentação, de como as coisas estão andando dentro da loja, dentro do estabelecimento. Ah, como assim? Ela faz uma pontuação, uma medição mesmo estratégica do que são os valores, a cultura, o objetivo e metas. Isso o empregador tem no estabelecimento dele e o colaborador tem também como profissional o que ele deseja, o que ele espera da empresa. A avaliação de desempenho, ela vem juntar
esses valores, esses objetivos e tentar fazer com que eles estejam mais alinhados possíveis. Então, para os nossos associados, empresários, como que esses formulários estão disponibilizados? Como que é o acesso? Fica à vontade para orientar nesse sentido. É com muita honra que a gente está entregando no nosso site os formulários de avaliação de desempenho. Os primeiros formulários, eles são formulários mais básicos, né? Lá, pessoal, tem alguma característica que a gente coloca como o natural da avaliação de desempenho, o básico. Se você quiser colocar perguntas pertinentes, mais diretas da sua loja, ok. Quiser fazer mudança de pergunta, ok. Então, nós temos os formulários que são os mais simples e os mais complexos. Nós colocamos lá o formulário da avaliação de desempenho de 90 até 360. Então, estão os gráficos lá, a tabulação, tá tudo certinho. Só chegar, colocar os seus dados e fazer a sua avaliação de desempenho. Sandra, muito obrigado por trazer esse escopo de assuntos tão importantes, né, para a gestão, né, para o clima. Muito obrigado pela presença. A gente espera você na próxima edição. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigada pela oportunidade. Se precisarem de alguma coisa, fiquem à disposição. Mais uma vez, obrigada. Até a próxima. Até. E como disse a Sandra, se você tem dúvidas sobre como aplicar esses formulários na sua empresa, entre em contato com o Cindy Lojas São Paulo e receba orientações diretamente do Departamento de RH no Varejo. No quadro Bairros que Contam Histórias, o Conexão Comércio visita regiões da capital que ajudaram a construir a força do varejo paulistano. Hoje, o destaque é a Liberdade, símbolo de tradição, diversidade cultural e empreendedorismo. Localizada na região central da capital, a Liberdade começou a ganhar identidade própria no início do século XX, com a chegada de imigrantes japoneses a São Paulo. Ao longo das décadas, o bairro se transformou em um dos maiores redutos da cultura oriental fora do Japão. As tradicionais lanternas nas ruas e a movimentada Praça da Liberdade tornaram-se marcas registradas da região. Caminhar pela liberdade é percorrer uma história construída pelo empreendedorismo. Das lanternas, que marcam a paisagem, as vitrines cheias de identidade, o bairro transformou tradição em oportunidade de negócio. Aqui, gerações de comerciantes ajudaram a consolidar um dos polos mais emblemáticos da capital paulista, unindo cultura, diversidade e comércio forte. Entre raízes e inovação, a Liberdade segue mostrando como os bairros de São Paulo também contam a história de quem empreende. Justamente por ser, primeiro, São Paulo é o coração da América Latina, não tem como, né, ser em outro lugar. E a gente escolheu o Bairro da Liberdade aqui porque é o lugar onde tem mais esse público geek, né? Esse público que é amante aí das culturas aí de colecionáveis e também de anime e de videogame. É um bairro turístico, né? Então todo mundo quer vir para a Liberdade de São Paulo, né? Todo mundo. A gente tem até uma incidência muito grande de público, por exemplo, nas segundas-feiras, porque o pessoal vem aqui para num show aí no sábado, no domingo e acaba ficando na segunda, né? Então ele passa geralmente na segunda-feira na Liberdade para ir embora, né, depois. Então, em dias assim que tem eventos assim dentro de São Paulo, né, outros tipos de evento, o pessoal acaba enchendo a Liberdade. Então é um bairro bem turístico mesmo. Antes disso, a região teve origens bem diferentes. No período colonial, a área era conhecida como local de passagem e também carrega registros históricos ligados à presença de populações negras e episódios marcantes da formação da cidade. Com o tempo, a Liberdade se reinventou e ganhou novos significados culturais. É um bairro muito bacana porque mistura a tradição com essa coisa da juventude, né? Então a gente tem tanto aqui do nosso lado agora o Shifu, que é um restaurante de muitos anos, como nos finais de semana a gente tem o pessoal que gosta de K-pop, vem aqui se fantasiar, comprar as perucas, como as novas franquias, como no nosso caso tem na frente a Milk Moo, que é uma franquia nova. Então o bacana do bairro é que ela tem essa mistura dos empreendedores antigos, mas também tem a oportunidade de trazer coisa nova, diferente, que conecte muito com essa cultura asiática, né? Mas a história do bairro também é uma história de empreendedorismo. Pequenos comércios familiares foram responsáveis por consolidar a Liberdade como polo gastronômico e comercial, atraindo consumidores de toda a cidade e turistas do Brasil e do exterior.
A Liberdade ele experimentou um crescimento turístico muito grande. Primeiro pela abertura de novos negócios que vieram aqui para o bairro e depois houve um fenômeno pós-pandemia de 2020, onde as pessoas começaram a sair mais de casa. E o bairro da Liberdade ela teve uma expansão de turismo, não só vindos aqui da própria capital, como turistas egressos de outras cidades, e esse crescimento ele acaba se multiplicando no boca a boca. Hoje, além das lojas e restaurantes, feiras culturais e eventos tradicionais reforçam o fluxo de visitantes e ajudam a manter o bairro como um dos pontos mais movimentados do comércio paulistano, especialmente aos fins de semana. Só a questão da feira, que é muito bacana. Eu gostaria que a feira estendesse um pouco mais para onde a gente está atualmente, mas sempre impacta de forma positiva. Qualquer iniciativa cultural que traga mais fluxo, segurança para o local, então sempre positivo. Então a escolha do bairro, ela justamente por ter uma relação direta com os nossos produtos e porque o turismo tem crescido muito aqui no bairro. Hoje, a Liberdade segue como referência em comércio especializado, gastronomia e eventos culturais que movimentam a economia local. Um exemplo de como os bairros de São Paulo ajudam a contar a trajetória de quem empreende e faz a cidade crescer. O fluxo de pessoas sempre é muito grande, né? Então é algo gostoso de fazer. Eu gosto do que eu faço, né? A gente faz com muito amor aqui na Meruru. A gente trabalha, né, pensando mesmo no público, na comunidade em si. A Liberdade é um retrato da força do empreendedorismo que construiu a capital paulista. E o Cindy Lojas São Paulo segue acompanhando e valorizando os empresários que mantêm viva essa tradição. E essa edição do Conexão Comércio fica por aqui, reafirmando o compromisso do Cindy Lojas São Paulo com a informação de qualidade, a orientação técnica e o fortalecimento do varejo paulistano. Continue acompanhando nossos conteúdos pelos canais oficiais do Cindy Lojas São Paulo e fiquem por dentro das principais pautas que impactam o comércio da capital. Muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro.